Ouça com atenção, porque o que você repete para si mesmo ao acordar define o rumo da sua vida. As palavras que alimentam a sua mente todas as manhãs são sementes plantadas no solo do subconsciente. E como qualquer semente, o que você planta cresce, seja dúvida ou fé, escassez ou abundância, medo ou coragem. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, entendeu isso antes de todos. Ele chamou esse processo de autossugestão, a arte de influenciar a própria mente através da repetição consciente de ideias positivas. Ele dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas o segredo está na segunda parte: acreditar. Porque nada acontece apenas por desejar. Tudo começa quando você acredita de verdade. E acreditar não é apenas ter fé, é reprogramar a mente. É repetir o novo até que o velho pareça estranho. É substituir o eu não consigo pelo eu já estou a caminho. É como construir um novo trilho mental por onde o seu trem da vida vai passar. No começo, a locomotiva parece pesada, mas, com o tempo, a nova trilha se torna o caminho natural. Antes de revelar as 7 afirmações, faça uma pausa agora. Inspire profundamente. Solte o ar devagar e diga mentalmente: eu assumo o comando da minha mente. Essa é a chave de entrada para tudo o que vem a seguir. Agora, um pedido rápido que ajuda este canal a crescer e alcançar mais pessoas com mensagens como esta. Deixe seu like e se inscreva no canal Segredo Inconsciente. Isso mostra ao YouTube que esse conteúdo é importante e fortalece o nosso movimento de despertar mental e espiritual. Essas 7 frases que você vai conhecer não são meras palavras bonitas, são instrumentos de transformação, usados por mentes extraordinárias. Napoleon Hill não apenas acreditava nelas, ele as praticava todos os dias. Ele entendia que o subconsciente não é movido por lógica, mas por repetição e emoção. Quando você repete algo com convicção e sentimento, a mente começa a aceitar aquilo como realidade, e o corpo, as atitudes e o destino se alinham a essa crença. Por isso, não diga essas frases de forma mecânica. Diga com intenção, com alma, com o coração presente. Diga acreditando que a cada palavra você está moldando sua vida, porque está. Pense na sua mente como um campo fértil. Tudo o que você planta ali cresce, quer queira ou não. Se você semeia medo, colherá bloqueios. Se planta fé, colherá coragem. Se planta propósito, colherá direção. As palavras são as sementes e as emoções, a água que as faz germinar. Muitos vivem presos a padrões mentais antigos, desejando um novo futuro, sem entender que continuam usando a mesma mente que criou o passado. Querem mudança, mas continuam pensando da mesma forma. Querem prosperar, mas alimentam crenças de escassez. Querem paz, mas repetem pensamentos de conflito. É como tentar navegar um novo mar com um mapa antigo. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse versículo não fala apenas de espiritualidade, mas de mentalidade. É o lembrete divino de que toda transformação começa dentro. O mundo exterior é o reflexo exato do mundo interior. E é aqui que entram as 7 afirmações de Napoleon Hill. Cada uma delas foi construída para alinhar a sua mente com os princípios eternos da criação, da fé e da ação. Elas não são amuletos, são ferramentas. Use-as todos os dias e você verá a mudança acontecer de dentro para fora. Mas lembre-se, afirmar sem agir é como plantar e nunca regar. A mente se transforma quando há repetição com propósito e uma ação coerente. Por isso, repita essas frases pela manhã e logo depois, haja. Faça um movimento, por menor que seja, que confirme o que você acabou de declarar. Respire fundo. Mantenha o olhar focado em um ponto à sua frente. Sinta a presença do momento. A partir de agora,
você vai ouvir e praticar as 7 afirmações que Napoleon Hill usava para alinhar a mente com o poder criador. Prepare-se. A primeira afirmação abre a porta para tudo. Afirmação 1. Tenho o direito divino de ser próspero, feliz e abundante. Essa é a base de todas as outras. É a lembrança de que você não foi criado para viver em escassez, mas para expandir, evoluir e servir. Prosperidade não é apenas dinheiro, é equilíbrio, ordem e plenitude. Quando você declara isso pela manhã, está devolvendo à sua mente o direito de viver em abundância. Napoleon Hill dizia que a pobreza é, antes de tudo, uma condição mental. Ninguém nasce limitado. As limitações são aprendidas, reforçadas e repetidas. E da mesma forma que foram aprendidas, podem ser desaprendidas. Ao repetir essa afirmação, você está dizendo ao universo: eu reconheço o valor que há em mim e aceito viver de acordo com ele. A prosperidade começa com aceitação, não com desejo. Você não atrai o que quer, mas o que acredita merecer. Por isso, diga essa frase com convicção e sinta a energia do merecimento fluir por dentro. Você não está pedindo algo externo, está ativando algo interno. Logo após dizer essa frase, escolha uma pequena ação que simbolize ordem e prosperidade. Organizar sua mesa, cuidar do seu corpo, quitar uma conta, planejar o dia. Prosperidade começa quando você cuida do que já tem. Afirmação 2. Tudo o que preciso já está dentro de mim. Essa é uma das verdades mais libertadoras que existem. Quantas vezes você já esperou a condição perfeita, o momento certo ou a aprovação de alguém para começar algo importante? Essa frase destrói essa ilusão. Você não precisa de mais tempo, de mais recursos ou de mais sorte. Precisa de decisão. Porque Deus não coloca um sonho na sua mente sem antes colocar a capacidade de realizá-lo. Quando você afirma que tudo o que precisa já está dentro de você, está dizendo: eu confio na força que me criou. Napoleon Hill dizia que o homem que sabe o que quer já percorreu metade do caminho. Essa frase desperta clareza e autonomia. É a declaração de que você não é refém das circunstâncias, mas criador delas. Feche os olhos por um instante e diga essa frase 3 vezes com o peito erguido. Depois, escreva um passo simples que você pode dar ainda hoje com os recursos que já tem. Pode ser mandar uma mensagem, estudar um tema, fazer um contato. A força está em você. Use-a. Afirmação 3. Estou em harmonia perfeita com a energia de Deus e com a ordem do universo. A maioria das pessoas vive desconectada, sentindo-se sozinha, perdida, como se a vida fosse um acaso. Mas quando você repete essa afirmação, está se reconectando à fonte, está lembrando à sua mente que existe uma inteligência maior conduzindo tudo e que você faz parte dessa inteligência. Ser guiado não é o mesmo que esperar. É agir em sintonia com o propósito. É confiar que o caminho certo se revela passo a passo, na medida em que você caminha. Napoleon Hill afirmava que nenhuma mente é verdadeiramente poderosa, enquanto não se alinha com uma causa maior. Quando você repete essa frase, a dúvida perde força, o medo perde voz, e o seu foco se volta para o que realmente importa. Respire fundo e mentalize uma luz dourada conectando o topo da sua cabeça ao céu. Sinta essa energia percorrendo o seu corpo. Depois, diga em voz baixa: eu confio no plano divino. Isso acalma o coração e alinha a mente. Essas 3 primeiras afirmações são como os alicerces de uma casa. Elas constroem o estado mental, onde as próximas podem florescer. Prosperidade sem identidade gera desequilíbrio. Poder sem propósito gera confusão. Fé sem ação gera frustração. Por isso, Hill ensinava: pense com fé, haja com coragem e alinhe-se com algo maior que você. Escreva nos comentários agora com convicção:
Eu confio na força que está dentro de mim, porque quando você declara, você dá forma ao invisível. Respire fundo, mantenha o foco. A seguir, você vai conhecer as próximas 4 afirmações, as que ativam disciplina, coragem e direção. Afirmação 4. Hoje ajo com disciplina, coragem e foco. A fé sem ação é apenas expectativa. Napoleon Hill repetia: o conhecimento só se transforma em poder quando é organizado e colocado em movimento. Muitas pessoas sabem o que precisam fazer, mas esperam motivação para começar. Essa é a armadilha mais comum da mente. A motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Quando você começa, a energia aparece. Essa afirmação é o lembrete diário de que cada passo dado com foco vale mais do que 1000 intenções não praticadas. Dizer, hoje ajo com disciplina, coragem e foco, é como acender uma chama interior. Disciplina é a estrutura, coragem é o combustível e foco é a direção. Quando você repete essa frase, está reprogramando o cérebro para agir, mesmo quando o medo tenta te parar. Porque disciplina não depende de humor, é compromisso. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. E foco é a habilidade de ignorar o que não te serve para concentrar-se no que constrói. Todas as manhãs, escolha uma ação pequena que comprove essa afirmação. Algo que você sabe que precisa fazer, mas costuma adiar. Faça sem negociar com a mente. A ação é a prova viva da fé. Afirmação 5. Meus pensamentos criam a minha realidade. Eu escolho pensar grande. Tudo o que existe começou como um pensamento. Antes da ação, houve uma ideia. Antes da conquista, uma crença. Por isso, Hill dizia: você se torna o que pensa a maior parte do tempo. Quando você repete essa frase, está lembrando à mente que ela é o molde da vida. Tudo o que você vê hoje, suas conquistas e seus desafios, é o reflexo exato dos pensamentos que você mais alimentou. A mente é o solo, o pensamento é a semente. Escolher pensar grande é um ato de fé e também de responsabilidade. Não se trata de negar os problemas, mas de enxergá-los como degraus. Quando a mente se expande, o impossível encolhe. Ao longo do dia, observe seus pensamentos. Sempre que perceber algo limitante, diga mentalmente: cancelo essa ideia, e substitua por outra mais forte: eu sou capaz, eu posso, eu mereço. Pensar grande é permitir que o divino se expresse em você, porque a mente limitada diminui Deus dentro de si. Afirmação 6. Estou destinado a realizar coisas grandes. A grandeza vive em mim. Essa é a afirmação que desperta a sua identidade verdadeira. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito por trás de cada respiração. Napoleon Hill ensinava que dentro de cada desafio há uma semente de benefício equivalente. E essa semente é a grandeza. Quando você repete, a grandeza vive em mim, você está ativando a parte de si que lembra quem é. Está rejeitando o conformismo e lembrando-se de que foi criado à imagem do Criador. Grandeza não é sobre fama, mas sobre propósito. É sobre viver com integridade, deixar marcas e inspirar pessoas mesmo sem dizer uma palavra. É sobre levantar-se depois da queda e continuar acreditando que há algo maior te guiando. Todos os dias, olhe-se no espelho e diga com firmeza: a grandeza vive em mim. Não para inflar o ego, mas para lembrar à mente que você é portador de algo sagrado. Essas afirmações constroem o núcleo ativo da fé. Aquela que não espera, mas se move. A mente começa a entender que prosperidade é consequência de direção e que ação sem propósito é desperdício de energia. Napoleon Hill dizia: o desejo é o ponto de partida de toda realização, mas é a ação disciplinada que o transforma em realidade. Respire fundo. Mantenha o olhar focado.
Agora, você está prestes a conhecer a 7ª afirmação, aquela que sela todas as anteriores e transforma o medo em força. Escreva nos comentários agora, com fé e intenção. A grandeza vive em mim, porque quando você escreve o que acredita, o universo lê o que você sente. Afirmação 7. A cada dia minha fé é mais forte que o meu medo. Essa é a afirmação que encerra as 7 chaves mentais de Napoleon Hill. É a que transforma a dúvida em coragem, o medo em movimento e a escuridão em clareza. Todos nós sentimos medo, até os mais fortes, até os mais sábios. Mas o que diferencia quem vence do que desiste não é a ausência de medo, é o que fazem com ele. Hill dizia que o medo é o maior ladrão dos sonhos humanos, é a ferramenta preferida do inimigo invisível que atua silenciosamente, convencendo a mente de que é mais seguro não tentar. Mas a fé é a força que cala essa voz. Quando você repete, a cada dia minha fé é mais forte que o meu medo, você está programando o seu cérebro para agir, mesmo tremendo. Está dizendo, eu não preciso ver todo o caminho para dar o próximo passo. A fé não elimina o medo, ela o dissolve. Ela te lembra de que existe algo maior guiando o seu processo, que mesmo no escuro existe direção, que mesmo sem respostas existe propósito. Na próxima vez que sentir medo de agir, feche os olhos e diga mentalmente, eu confio, mesmo sem entender. Depois, dê o passo. O medo perde força quando você se move. Essa frase é mais do que uma afirmação. É uma armadura espiritual. Cada vez que você a repete, algo dentro de você se fortalece. E aos poucos, a mente começa a entender que coragem não é ausência de medo, é persistência guiada pela fé. Lembre-se, o medo paralisa, mas a fé movimenta. O medo limita, mas a fé expande. O medo mostra muros, mas a fé revela portas. E quando a fé se torna maior que o medo, nada pode te impedir. Essas são as 7 afirmações de Napoleon Hill. 7 códigos espirituais que moldam o subconsciente e criam uma nova estrutura mental. Mas não basta ouvi-las uma vez, é preciso vivê-las. A repetição é o cimento da mudança. Diga essas frases todos os dias, logo ao acordar, com voz firme e respiração profunda. Não como quem espera, mas como quem já é. Relembre as 7 afirmações. 1. Tenho o direito divino de ser próspero, feliz e abundante. 2. Tudo o que preciso já está dentro de mim. 3. Estou em harmonia perfeita com a energia de Deus e do universo. 4. Hoje ajo com disciplina, coragem e foco. 5. Meus pensamentos criam a minha realidade. Eu escolho pensar grande. 6. Estou destinado a realizar coisas grandes. A grandeza vive em mim. 7. A cada dia, minha fé é mais forte que o meu medo. Essas frases não são apenas palavras, são chaves. Chaves que abrem portas dentro de você. E quando essas portas se abrem, o mundo ao redor começa a mudar. A transformação não começa quando as circunstâncias mudam. Ela começa quando você muda a maneira de pensar. Porque toda a criação é mental antes de ser material. Escreva nos comentários agora, com toda a sua fé. A minha fé é mais forte que o medo. E repita até sentir. Porque quando a fé é sentida, o impossível se curva. Agora que você conhece as 7 afirmações de Napoleon Hill, é hora de entender como quis transformá-las em hábito mental, em algo vivo dentro de você. Porque não é a repetição isolada que muda uma vida, é a consistência emocional com que você repete. Napoleon Hill dizia que o poder das palavras está na emoção que as acompanha. O subconsciente não entende lógica, ele entende sentimento. Quando você fala com fé, a mente acredita. Quando fala por costume, ela ignora. Por isso, o segredo não é repetir muito, é repetir com intenção. Você pode dizer uma frase 1000 vezes sem sentir nada, e ela não mudará nada.
mas basta uma única vez dita com alma, e o seu campo mental começa a se mover. As afirmações funcionam porque são sementes, mas assim como toda semente, elas precisam de 3 elementos: fé, disciplina e ação. A fé é o sol que aquece o solo da mente. A disciplina é a chuva que rega o campo. E a ação é a colheita que confirma a sua crença. Repita as 7 afirmações todos os dias, de preferência ao acordar. É nesse momento que a mente está mais aberta, entre o sono e a vigília, e o subconsciente absorve com mais força tudo o que você diz. Fale em voz alta, se possível, diante do espelho. Olhe nos seus próprios olhos e diga cada frase como se falasse com a sua versão futura, aquela que já venceu, que já conquistou, que já vive aquilo que você deseja. Hill chamava isso de autossugestão criativa. É o momento em que a palavra se transforma em comando e o cérebro, por não distinguir o que é real do que é imaginado com intensidade, começa a alinhar ações, oportunidades e emoções para transformar a ideia em realidade. Pegue um caderno e escreva as 7 afirmações à mão. Depois, leia-as lentamente, sentindo o peso e a vibração de cada palavra. Ao terminar, feche os olhos e imagine como seria viver de acordo com cada uma delas. Como seria o seu dia se você realmente acreditasse que tudo o que precisa já está dentro de você? Como seria sua energia se você soubesse que a fé é mais forte que o medo? Visualize com detalhes. Essa visualização é o combustível da mudança. Lembre-se, o subconsciente é moldado por repetição e emoção, não por desejo vago. A cada manhã, quando você repete essas frases, está construindo novos caminhos neurais, trilhas mentais por onde a sua nova vida vai andar. A mente é como um músculo. Quanto mais você a treina para pensar de forma elevada, mais forte ela se torna. O segredo da reprogramação mental está no silêncio entre as palavras. Depois de dizer cada afirmação, feche os olhos por alguns segundos e sinta a energia da frase vibrando dentro de você. Esse pequeno intervalo é onde a mágica acontece. É o momento em que o consciente entrega a mensagem ao subconsciente. E o mais importante, não espere sentir mudança imediata. A transformação começa de forma invisível. Assim como uma planta cresce sob a terra antes de aparecer na superfície, as mudanças na mente acontecem em silêncio antes de se tornarem realidade. Continue, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. A repetição cria fé e a fé cria resultado. Escreva nos comentários agora, com convicção: eu estou reprogramando a minha mente para a vitória. Essa declaração sela o compromisso com o seu novo padrão mental. Agora que você entende o poder das afirmações e a importância da repetição com emoção, chegou o momento de transformar isso em ritual diário. Napoleon Hill acreditava que o modo como você começa o dia define o padrão da sua mente pelo resto dele. O que você pensa nas primeiras horas da manhã determina as oportunidades que percebe, as decisões que toma e até as pessoas que atrai. Por isso, ele criou um processo simples, mas profundamente espiritual. O ritual matinal da autossugestão criativa. 1. Silêncio e respiração. Ao acordar, antes de pegar o celular, sente-se em silêncio por 1 minuto. Feche os olhos e respire profundamente. Inspire contando até 4. Segure o ar por 2 segundos e expire lentamente. Esse simples ato reequilibra o sistema nervoso e prepara a mente para receber novas instruções. Hill dizia que uma mente agitada é como um rádio fora de sintonia. O silêncio é o botão que te reconecta à frequência certa. 2. Repetição das 7 afirmações. Com a respiração calma, comece a repetir cada uma das 7 frases. Não apresse. Diga cada uma com presença e emoção, como se estivesse conversando com o seu próprio destino.
Entre uma frase e outra, faça uma pausa curta e visualize o significado dela se materializando na sua vida. A visualização transforma a palavra em imagem, e a imagem se torna fé. 3. A declaração pessoal. Depois das 7 frases, adicione a sua própria declaração, uma frase que resuma o que você mais deseja manifestar no momento. Pode ser algo como: hoje, tudo o que eu fizer será guiado por propósito e coragem. Ou, a abundância me acompanha em cada decisão que tomo. Essa frase pessoal é como uma assinatura espiritual do seu dia. 4. Gratidão ativa. Logo após as afirmações, diga em voz alta 3 coisas pelas quais é grato, mesmo que sejam simples. A gratidão muda instantaneamente a frequência da mente. Ela desloca o foco da falta para a plenitude e abre espaço para o novo entrar. A Bíblia já dizia: em tudo dai graças. Hill traduzia isso em termos mentais: a mente grata é uma mente criadora. 5. Visualização do dia. Feche os olhos por mais 30 segundos e imagine o seu dia fluindo com facilidade. Veja-se resolvendo problemas com calma, conversando com confiança, caminhando com propósito. Quanto mais claro for o quadro mental, mais rápido o subconsciente buscará reproduzi-lo. A mente não age pelo que é real, mas pelo que acredita ser real. Se quiser potencializar o efeito, escreva suas afirmações à mão logo após recitá-las. A escrita manual cria uma ponte entre mente e corpo, reforçando o comando subconsciente. Você pode manter um caderno de afirmações, um diário espiritual, e reler suas anotações toda semana para acompanhar sua evolução. E lembre-se, o poder está na constância. Não importa se você repete por 5 minutos ou por meia hora. O importante é não quebrar a corrente. A repetição diária é o que transforma um pensamento em crença e uma crença em realidade. Se você está comprometido em mudar sua mentalidade e quer continuar recebendo mensagens como esta, siga o canal agora e ative o sininho, porque toda semana há uma nova chave mental para expandir a sua consciência e fortalecer a sua fé. Agora você vai aprender como transformar o medo, a dúvida e o desânimo em combustível mental, usando o mesmo princípio que Napoleon Hill chamava de transmutação emocional. O segredo que separa os que sonham dos que realizam. Napoleon Hill acreditava que o verdadeiro poder mental não está em eliminar emoções negativas, mas em transformá-las em combustível espiritual. Ele chamava isso de transmutação emocional. O processo de converter medo em fé, raiva em energia, dúvida em ação. E esse é um dos pilares menos compreendidos de seu ensinamento. Ele dizia: toda emoção tem um propósito, mas apenas as mentes treinadas sabem usá-la a favor do crescimento. Isso significa que o medo, a ansiedade e até a insegurança podem ser redirecionados se você aprender a usar o foco certo. Quando sentir medo, não lute contra ele. Olhe para dentro e pergunte: o que este medo está tentando me ensinar? Porque o medo é apenas um alerta, um lembrete de que há poder adormecido dentro de você, esperando ser despertado. Transformar medo em fé é uma escolha. É decidir confiar em Deus e na vida, mesmo quando o caminho parece escuro. A dúvida é outra força que pode ser transmutada. Quando a mente duvida, é o sinal de que ela precisa de direção. Dúvida é fé fora do eixo. Para realinhar, substitua o pensamento de incerteza por uma afirmação de poder. Se o pensamento for, e se eu fracassar, diga imediatamente: e se tudo der certo porque eu estou alinhado com o propósito divino. Essa simples mudança de foco altera sua frequência mental instantaneamente. Hill dizia que a mente é como um transmissor. Ela atrai vibrações iguais às que emite. Pensar com fé é emitir na frequência da criação. Pensar com medo é emitir na frequência da limitação. A chave está em observar o pensamento e redirecioná-lo
antes que ele crie raízes. É aqui que as 7 afirmações se tornam armas espirituais. Elas não são apenas frases positivas, são códigos de reprogramação. Toda vez que o medo aparecer, repita: a minha fé é mais forte que o medo. Quando duvidar de si mesmo, diga: tudo o que preciso já está dentro de mim. E quando sentir que perdeu o controle, respire e declare: estou em harmonia perfeita com a energia de Deus e do universo. Essas palavras têm poder real quando são sentidas. Elas são como um escudo que impede o caos de dominar a mente. Hill afirmava que as emoções são forças neutras e que o segredo está em dar a elas uma direção espiritual. A energia que te destrói quando mal canalizada é a mesma que te eleva quando guiada pela fé. A mente sábia não foge da dor, ela a transforma em força. A mente madura não nega o medo, ela o usa como impulso. E a mente espiritual não se prende à dúvida, ela a converte em foco. O medo diz: você não vai conseguir. A fé responde: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A dúvida diz: e se falhar? A consciência responde: o fracasso é apenas um degrau no caminho da sabedoria. É assim que a reprogramação se consolida, com repetição, presença e decisão. Se essa mensagem está te fortalecendo, escreva agora nos comentários: transformo o medo em fé e sigo confiante. Quando você escreve, você declara. E o universo responde àquilo que é declarado com convicção. Você acabou de conhecer as 7 afirmações que Napoleon Hill usava para moldar o próprio destino. Mas a verdade é que conhecer não é o suficiente. O poder está em praticar. O que transforma uma mente comum em uma mente extraordinária não é o conhecimento, é o uso consciente dele. Hill dizia que a fé sem ação é apenas uma ideia não vivida. E o que diferencia quem apenas ouve dessas mensagens de quem realmente muda a própria história é simples: decisão. A decisão de acordar todos os dias e repetir essas verdades, mesmo quando o mundo parece o contrário. A decisão de acreditar na abundância, mesmo quando o bolso ainda está vazio. A decisão de confiar em Deus mesmo quando tudo parece incerto, porque é no invisível que o milagre começa. A fé é o ensaio da vitória antes que ela apareça. E o universo responde não ao que você deseja, mas ao que você decide acreditar. A partir de hoje, escolha acreditar no melhor. Escolha viver cada manhã com propósito. Escolha plantar pensamentos de coragem, disciplina e fé. As palavras que você repete são as sementes que moldam o seu destino. Repita até que o subconsciente entenda. Já até que o corpo acredite. Persista até que a realidade se curve. E nunca se esqueça, você nasceu com o direito divino de prosperar, crescer e viver em plenitude. A vida não é sobre esperar milagres, é sobre se tornar o milagre. Quando a mente se alinha com a fé, o impossível se torna rotina. Quando o pensamento se une ao propósito, os caminhos se abrem. E quando você entende que tudo o que precisa já está dentro de você, o medo deixa de comandar. Afirme em voz alta: a minha mente está conectada à sabedoria divina. Eu sou o criador consciente do meu destino. E a cada novo dia, eu escolho acreditar mais, agir mais e viver com propósito. Essa é a mensagem que Napoleon Hill deixaria se estivesse aqui agora. Você já é mais poderoso do que imagina. Só precisa lembrar disso. Se essa mensagem tocou sua mente e o seu espírito, siga o canal Segredo Inconsciente e ative o sininho, porque aqui, a cada vídeo, você desperta um novo nível de consciência. Escreva nos comentários agora, com fé e convicção: eu decido viver com propósito e fé todos os dias. Essa declaração sela o seu compromisso com a sua nova versão. A transformação começa na mente, mas floresce na ação. Tudo o que você repetiu aqui é uma semente. Agora, cabe a você regá-la todos os dias com fé, disciplina e foco. Porque o poder não está no que você ouve,
está no que você escolhe viver. Seja fiel ao seu processo, mantenha a mente firme em Deus e lembre-se, o impossível é apenas o que ainda não foi acreditado o suficiente. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do canal Segredo Inconsciente, onde a mente se encontra com o propósito. Se essa mensagem te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, mudar o pensamento é mudar o destino.